A neve caía, pintando incessantemente o mundo de branco puro. A visibilidade era mínima, e a tempestade uivava, transformando o ar em um turbilhão gelado. A isolada propriedade conhecida como Chalé Nevado erguia-se solitária no topo da colina, um contraste escuro contra a paisagem imaculada. Era ali, naquele refúgio luxuoso e aparentemente intocado pelo caos do mundo, que o crime chocante havia acontecido. Eu, detetive particular Arthur Blackout, havia sido chamado para investigar. A polícia local, sobrecarregada com os desafios impostos pela tempestade, solicitou minha ajuda, reconhecendo minha experiência em casos intrincados e ambientes isolados. A vítima, o renomado industrialista Sr. Alistair Finn, fora encontrada morta em seu escritório, uma única bala perfurando seu coração. A notícia da morte de Finn chocou a pequena comunidade, especialmente considerando sua posição e a aura de mistério que o cercava. Ele era conhecido por suas empresas lucrativas, seus investimentos estratégicos e sua vida privada meticulosamente guardada. Rumores sobre negócios obscuros e rivalidades perigosas circulavam discretamente, mas nada havia sido comprovado. O chalé, construído há décadas, era um santuário para Finn, um lugar onde ele se isolava do mundo para se concentrar em seus empreendimentos e talvez esconder segredos. Ao chegar ao Chalé Nevado, fui recebido por uma cena de caos controlado. A neve se acumulava nas janelas, bloqueando a luz natural e acentuando a atmosfera sombria. A equipe da polícia, com seus rostos cobertos por expressões de exaustão e frustração, fazia o possível para proteger a cena do crime. O mordomo, Sr. Davis, um homem idoso com o rosto pálido e olhos marejados, me recebeu com um aperto de mão trêmulo e sussurrou sobre a tragédia que havia se abatido sobre a casa. É terrível, detetive. O Sr. Finn era um homem peculiar. Ele mantinha sua vida privada às 7 chaves. Davis me guiou através das amplas salas, cada uma mobiliada com requinte e bom gosto. Quadros caros adornavam as paredes, lustres de cristal brilhavam no teto e tapetes persas macios cobriam o chão. Apesar do luxo, havia uma sensação de frieza, uma ausência de vida que pairava no ar. Finalmente chegamos ao escritório. A porta de carvalho maciço estava entreaberta, e pude vislumbrar a cena que me aguardava. O Sr. Finn jazia imóvel em sua poltrona de couro, uma mancha vermelha escura se espalhando em seu peito. Uma arma, uma pistola semiautomática de calibre desconhecido, jazia no chão, distante do corpo. O quarto estava meticulosamente arrumado, exceto pela cena do crime. Livros e documentos estavam empilhados em prateleiras, mas não havia sinais de luta ou invasão. Comecei minha investigação com uma inspeção minuciosa do escritório. Cada objeto, cada detalhe foi examinado com atenção. A arma não apresentava impressões digitais legíveis, o que sugeria um esforço deliberado para evitar rastros. A janela estava fechada e trancada, descartando a possibilidade de um intruso entrar pela janela. Não havia evidências de arrombamento em nenhuma outra parte da casa. Enquanto examinava o corpo, notei algo peculiar. O Sr. Finn segurava um pequeno pedaço de papel amassado em sua mão. Com cuidado, peguei o papel e o desamassei. Era um bilhete enigmático, escrito à mão com uma caligrafia elegante e desconhecida. O corvo retorna ao ninho à meia-noite. Cuidado com a sombra. A mensagem era intrigante e enigmática. Quem era o corvo? Qual era o ninho? E qual era a sombra a ser temida? Aquela bilhete abriu um leque de possibilidades, aumentando a complexidade do caso e despertando minha curiosidade. A primeira etapa da investigação foi entrevistar os residentes do chalé. Além do Sr. Davis, havia uma governanta, Sra. Eleanor, uma mulher austera e eficiente, e um jardineiro, Thomas, um homem corpulento com mãos calejadas. Ambos pareciam chocados com a morte do Sr. Finn, mas suas reações eram diferentes. Davis parecia genuinamente abalado, enquanto Eleanor demonstrava uma frieza calculista. Thomas, por outro lado, parecia inquieto e nervoso, evitando contato visual. As primeiras impressões eram importantes, mas eu sabia que não podia me basear apenas em aparências. Precisava reunir informações concretas. O que os três sabiam sobre a vida do Sr. Finn? Quais eram seus segredos? E o mais importante, quem poderia ter motivo para matá-lo? As entrevistas revelaram um quadro complexo e cheio de nuances. O Sr. Davis havia trabalhado para Finn por décadas,
servindo como mordomo e confidente. Ele descreveu o Sr. Finn como um homem reservado, mas generoso. Mencionou que Finn costumava receber visitas frequentes de diversos indivíduos, mas nunca revelava a natureza de seus encontros. Davis também confessou que Finn tinha uma coleção de arte valiosa, mas a mantinha trancada em um cofre no subsolo. A senhora Eleanor, a governanta, era uma fonte de informações mais limitada. Ela se concentrava em suas tarefas domésticas e interagia raramente com o Sr. Finn. Descreveu o ambiente como calmo e sem incidentes, mas admitiu ouvir conversas estranhas e sussurros durante a noite, vindo do escritório. Thomas, o jardineiro, foi o mais evasivo e desconfio. Insistia em que não sabia nada sobre a vida do Sr. Finn e que só se preocupava com o cuidado das plantas e do terreno. No entanto, percebi que ele estava escondendo algo. Seus olhos se moviam nervosamente, e sua voz tremia quando respondia às minhas perguntas. Após as entrevistas iniciais, decidi explorar o chalé. Comecei pelo escritório, procurando por pistas adicionais. Examinei as prateleiras de livros, buscando por algum volume suspeito ou fora do lugar. Nada de incomum foi encontrado. Verifiquei a escrivaninha, procurando por cartas, diários ou qualquer documento que pudesse me fornecer informações. Encontrei uma agenda com compromissos marcados e uma lista de contatos, mas nada que parecesse relevante para o caso. Em seguida, fui para o cofre, conforme mencionado por Davis. O cofre estava escondido atrás de um painel de madeira no porão. Era um cofre robusto com uma fechadura complexa. Davis me forneceu a combinação e abri a porta. Dentro, encontrei uma coleção impressionante de arte, incluindo pinturas, esculturas e objetos raros. O Sr. Finn aparentemente tinha um gosto requintado. Enquanto examinava as obras de arte, notei algo estranho. Uma das pinturas, um retrato de uma mulher desconhecida, parecia estar parcialmente coberta por uma camada de tinta. Com cuidado, raspei a tinta, revelando uma imagem oculta. A imagem era de um homem com traços semelhantes aos do Sr. Finn, mas com uma expressão fria e sombria. A data na parte inferior da pintura indicava que ela tinha sido feita há muitos anos. A descoberta da obra secreta me deixou intrigado. Quem era aquele homem? Qual era a relação dele com o Sr. Finn? E qual era o significado da pintura? Retornei ao escritório e examinei o bilhete novamente. O corvo retorna ao ninho à meia-noite. Cuidado com a sombra. A mensagem continuava me atormentando. O corvo, o ninho, a sombra. O que tudo aquilo significava? Comecei a conectar as peças. A pintura oculta, os segredos do Senhor. Fim, a caligrafia elegante do bilhete. Tudo parecia estar interligado. Decidi examinar o terreno ao redor do chalé. A tempestade havia parado, mas a neve ainda cobria tudo, tornando a tarefa difícil. Caminhei pela floresta, procurando por pegadas ou qualquer sinal de atividade. Encontrei algumas pegadas que levavam para fora da propriedade, mas a neve as havia coberto quase completamente. De repente, notei algo peculiar. Uma única pena preta jazia na neve perto de uma árvore. Peguei a pena. Era uma pena de corvo. A pena, o bilhete, a pintura oculta, tudo apontava para uma mesma direção. O corvo. Mas quem era o corvo? A noite caiu, e a escuridão envolveu o chalé nevado. A atmosfera sombria e misteriosa intensificou-se. Enquanto observava o chalé, percebi que as luzes do escritório estavam acesas. Alguém estava lá dentro. Com cautela, me aproximei do chalé. A porta do escritório estava entreaberta. Espiei para dentro. Davis estava sentado na poltrona do Sr. Finn, olhando fixamente para a pintura oculta. Seus olhos estavam fixos na imagem do homem sombrio. Parecia estar em transe. Aproximei-me dele com cuidado. Sr. Davis, o que está fazendo aqui? Ele se assustou e se virou, seus olhos arregalados de medo. Eu não sei o que aconteceu. Eu estava curioso. Curioso sobre o quê? Ele hesitou por um momento, depois respondeu, sobre o corvo. Davis começou a explicar. Revelou que o Sr. Finn tinha um segredo sombrio, envolvendo um grupo secreto conhecido como o Corvo.
Esse grupo era composto por indivíduos poderosos e influentes que se dedicavam a atividades criminosas e de ética duvidosa. Finn era um dos membros fundadores, e o retrato oculto era uma representação do líder do grupo, conhecido apenas como Corvo. Davis prosseguiu, sua voz trêmula e carregada de medo. Contou que o grupo se reunia secretamente no chalé em ocasiões específicas, sempre à meia-noite, quando a neve cobria tudo e o mundo parecia adormecido. Finn, como líder, era responsável por coordenar os encontros e garantir que nenhuma informação vazasse. A pintura oculta não era apenas uma obra de arte, mas um símbolo da autoridade de O Corvo, uma representação do poder e da influência que exercia sobre os membros. Foi então que Davis revelou o segredo mais chocante. Ele próprio era um dos membros do grupo. Por anos, havia servido como mordomo, mas também atuava como mensageiro e guardião das reuniões. Explicou que nos últimos meses havia surgido uma divisão interna no grupo. Alguns membros queriam que Finn fosse substituído, acusando-o de desviar recursos e manter segredos demais. O bilhete encontrado na mão de Finn, o corvo retorna ao ninho à meia-noite. Cuidado com a sombra. Era um aviso, uma advertência de que alguém estava prestes a agir. A revelação deixou-me em silêncio. Tudo fazia sentido agora. A pintura oculta, a caligrafia elegante, a frase misteriosa, a pena de corvo na neve. O crime não havia sido cometido por um estranho, mas por alguém dentro do círculo de confiança de Finn. E a sombra que ele mencionara no bilhete era justamente aquela que o esperava no escritório à meia-noite. Com o coração pesado, percebi que eu não estava apenas investigando um assassinato, estava desvendando um mundo oculto, cheio de segredos, poder e traição. Ao sair do chalé, a noite ainda pairava sobre o mundo, mas agora eu via tudo com outros olhos. A verdade não era tão simples quanto parecia. O corvo havia retornado, e com ele, a sombra de um crime que iria ecoar por muito tempo.